Durante a vida, é natural que por algumas vezes acabemos experienciando um certo nervosismo e ansiedade por conta de novas e estressantes situações. Falar em público, comparecer a uma entrevista de emprego e tomar decisões que podem mudar o curso de uma vida são algumas delas. Tudo isso nos causa um desconforto específico que originalmente é necessário e benéfico para nós, ao nos manter em alerta para momentos que precisam de atenção. Mas, por outro lado, infelizmente também é muito comum que essas emoções que existem para nos preparar para algo acabem saindo do controle e então se tornando um sofrimento com o qual é muito difícil lidar. Um desses casos é a síndrome do pânico. O pânico é, em essência, uma reação súbita e exagerada à resposta fisiológica normal do corpo em relação a uma situação de perigo ou estresse. Como dito antes, casos como uma discussão com os pais ou a tensão antes de uma grande apresentação podem ser cenários ampliados por um ataque de pânico. As sensações comumente são intensas e alarmantes demais para que a pessoa consiga se manter racional antes do pico de um episódio, e às vezes um ataque de pânico pode ser confundido até mesmo com um ataque do coração ou outras crises físicas extremas. Estudos apontam que quase 1/3 de nós irá experienciar um episódio de pânico em nossas vidas, seja ele acometido a nós mesmos ou a pessoas próximas. A síndrome do pânico e suas variantes são tópicos retratados na mídia em muitos filmes e curta-metragens, e hoje é possível obter mais informações básicas e assim conhecimento sobre o tópico através da internet. Midsommar, um filme originalmente do gênero de terror, aborda em algumas cenas os sentimentos conflitantes que ocorrem durante um episódio de pânico. Já em A Mulher na Janela, é retratada uma fobia muito comum entre pessoas que também sofrem com pânico, a agorafobia, o medo de estar em lugares abertos e estranhos. Mas o que acontece com o nosso corpo durante um ataque de pânico para nos levar a perder temporariamente o controle sobre ele? Quando sentimos medo, a amígdala é a região do nosso cérebro que processa essa emoção. A partir dela, o sistema simpático, uma subdivisão do sistema nervoso, é estimulado e assim aciona a liberação de adrenalina pelo corpo, responsável pelas reações naturais de luta, fuga ou congelamento. A adrenalina é um neurotransmissor, nesse caso chamado de epinefrina, e também um hormônio que pode agir sobre todo o corpo, causando um aumento nas frequências cardíaca e respiratória, com o objetivo de levar sangue e oxigênio aos músculos dos membros inferiores e superiores, e colocando o cérebro em total alerta, o que causa estresse. Como essa é uma reação irregular no caso de síndrome do pânico, os níveis elevados de defesa e ataque não correspondem à situação real que gerou o gatilho. Quando o estresse assume seu ápice, o córtex pré-frontal assume o lugar da amígdala e estimula o sistema nervoso parasimpático, que existe em uma relação conciliadora com o simpático e o regula. Então é liberado o hormônio acetilcolina, que diminui gradualmente a frequência cardíaca e estabiliza o ataque de pânico. Um episódio assim geralmente atinge seu pico dentro de alguns minutos, mas sensações de medo e desconforto podem se estender por muito mais tempo. Sendo uma sensação que ninguém quer repetir, o próprio medo de acontecer de novo pode acionar um novo ataque. O corpo sofre uma descarga de estresse intensa, com reações variadas por diversos pontos, o que pode ser chamado de crise adrenérgica. Os principais sintomas da síndrome do pânico são palpitações, sudorese, tremores, falta de ar ou hiperventilação, formigamento, calafrios, desespero, medo de morrer, náusea, entre muitos outros. Caso tenha experienciado um episódio de pânico, significa possuir a síndrome? Não necessariamente. Um ataque de pânico é um evento isolado, causado por uma situação de medo ou estresse intensos. Dentro da síndrome do pânico ocorrem múltiplos episódios por um período indeterminado de tempo, causados muitas vezes por gatilhos específicos. Por essa razão, não é incomum que alguém com síndrome do pânico tenha fobias ou outras patologias. 50% dos que sofrem síndrome do pânico têm agorafobia, o medo de sair de suas casas. Também, cerca de 71% dos indivíduos que sofrem de síndrome do pânico no total são mulheres. Pelas similaridades, muitas pessoas acreditam que síndrome do pânico e a ansiedade são a mesma coisa, o que não é verdade. A ansiedade é um termo muito amplo e com causalidades variadas. Pode fazer referência tanto ao sentimento de ansiedade natural que nos acomete antes de eventos importantes, quanto aos transtornos patológicos pela perda de controle dessa apreensão. As principais características para se diferenciar pânico e ansiedade são a intensidade e a duração dos episódios.
Como vimos, um ataque de pânico é uma crise súbita e extrema de medo, com sensações de perda de controle pela imprevisibilidade dos ataques. O transtorno de ansiedade, em contrapartida, se caracteriza por um sentimento de tensão contínuo e progressivo. Uma crise ansiosa pode durar dias em intensidades diversificadas, enquanto um ataque de pânico atinge seu pico em cerca de 10 minutos e tende a diminuir depois disso. Quem sofre de ansiedade generalizada ou outras formas de ansiedade pode chegar a experienciar um ataque de pânico nos piores dias, mas apesar dos sintomas semelhantes, como palpitações ou dificuldade para respirar, estes não são sinônimos. Então, como se dá o tratamento para a síndrome do pânico? O tratamento pode ser feito por meio de medicação prescrita, terapia cognitivo-comportamental ou a combinação das duas modalidades. Porém, os efeitos colaterais dos medicamentos antidepressivos ou tranquilizantes sobre alguns indivíduos pode não ser benéfico para a recuperação, caso estes levem à dependência. Cerca de 50% das pessoas tratadas apenas com medicamentos antidepressivos sofreram recaídas após o tratamento, e 20% dos pacientes sofreram recaídas com tratamento terapêutico. O tratamento deve ser indicado após uma avaliação e diagnóstico que melhor sirvam a cada cenário e necessidades individuais.